Olá, queridos irmãos. Estamos iniciando o ano e eu gostaria de trazer uma meditação para os irmãos, trazendo luz para o futuro. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Esse é o nosso texto principal. Enquanto você procura ali, eu gostaria de ler ainda um outro texto em Efésios, capítulo 5, versículos 14 e 16, que diz: Pelo que diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Se você for como eu, você toma suas decisões no início do ano, determinando coisas que você vai fazer, coisas que você não vai fazer. Então, no fim do ano, você olha para trás e você vê que tem falhado em algum grau em manter a sua resolução. Mas isso não significa que você não deve continuar fazendo as suas resoluções, né? Pela graça de Deus, eu tenho uma notícia maravilhosa, maravilhosa para você e para mim. Deus, o Deus a quem servimos, é o Deus da graça, é o Deus do perdão, é o Deus do novo recomeço. Nunca se esqueça disso, né? Ele é o Deus da segunda chance. Nós temos dois grandes presentes de Deus para nós. Primeiro é Jesus, né? Ele está conosco o tempo todo, como ele prometeu. Mas também o próprio tempo. Deus tem nos dado o tempo e nós temos que fazer bom uso dele. Deus deu a você o tempo para trabalhar, o tempo para brincar, o tempo para servir, tempo para amar, tempo para rir. Mas como qualquer presente, a forma como você então usa esse presente depende realmente de você. Veja o dia de hoje então como um presente. Todos os dias, que o novo ano está trazendo agora, veja como um presente de Deus para você poder servi-lo. Então, uma pergunta, uma das perguntas feitas mais do que qualquer outra. Como é que eu posso saber exatamente o que Deus quer? Como é que eu posso saber a vontade de Deus para a minha vida? Bom, Deus prometeu nos guiar. Isaías 58, versículo 11. Isaías 58, versículo 11. Diz assim: O Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma. Temos várias promessas na Bíblia. Salmos 32, 8. Salmos 32, 8 diz assim: Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Muitas são as promessas de Deus falando a respeito, dele nos guiar, nos dirigir no caminho. Deus tem realmente um plano maravilhoso para cada um de nós. Temos o Pai Celestial acima de nós, que está no controle final das coisas. Nós temos o Salvador Jesus Cristo, que prometeu estar conosco, e nós devemos seguir seus passos. Ele deixou seus passos, para que possamos segui-lo. Temos o Espírito Santo dentro de nós, para que nós possamos encontrar o caminho no dia escuro, sombrio. Efésios capítulo 2, versículo 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Já está tudo arranjado. Deus já tem um plano para nós. Ele quer que conheçamos e sigamos esse plano. A mesma coisa nós podemos encontrar em 2 Coríntios 5,17, que diz que antes as coisas velhas já passaram, agora tudo se fez novo. Então, Deus não trata conosco como simplesmente uma massa de pessoas. Não nos trata em massa, Ele lida conosco como indivíduos. Salmos 37, versículos 23. Salmos 37, versículos 23. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e ele deleita-se
no seu caminho. Deus olha cada um de nós. E Ele quer nos dirigir. O chamado mais elevado, então, é fazer a vontade de Deus. E há 3 passos básicos para encontrar a vontade de Deus para as nossas vidas, que eu gostaria de comentar com os irmãos. 3 passos básicos que podemos seguir para encontrar a vontade de Deus para as nossas vidas. Esse é um esboço do pastor Adrian Rogers, que eu traduzi e gostaria de compartilhar com os irmãos. Devemos, primeiramente, deixar Deus comandar o caminho. Provérbios 3:5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Deve haver plena confiança em Deus. Você conhece o Senhor intimamente? Deus quer ser conhecido, Deus tem se revelado. Nós, da Igreja Batista Boas Novas, temos estudado os atributos de Deus para poder conhecer Deus. E como a Bíblia diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É um processo que vai a vida toda. Mas a cada dia que estudamos e aprendemos do Senhor, mais podemos fazer a sua vontade. Esse é o alto chamado para nós. E nós devemos confiar nele de todo o coração. Provérbios 14:12. Há caminho que ao homem parece direito, mas no fim são caminhos de morte. Se seguimos nosso próprio entendimento, estamos fadados então ao fracasso, à morte, à separação de Deus. Jeremias 10:23. Jeremias 10:23 diz: Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha o dirigir os seus passos. Se ele tenta fazer, dirigindo a sua própria vida a seu bel prazer, ele pode ter algum sucesso aparente, mas ele não estará satisfeito no final. Parece direito esse caminho, mas no fim, caminho é caminho de morte. Provérbios 2, de 1 a 6, mas nós podemos ler apenas os versículos 4 e 5. Se como a prata a buscares, falando sobre a sabedoria, e como tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Deus está pronto para se revelar, para nos dar a sabedoria verdadeira e nos dirigir, mas temos que buscar. E às vezes envolve o sacrifício, tal como o sacrifício que uma pessoa sofre para buscar tesouros escondidos. Mas vamos entender então o temor do Senhor e vamos achar esse conhecimento de Deus. Provérbios 3:6, então. Provérbios 3:6. Nosso texto, Reconhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Nós não nos rendemos a um plano, nós nos rendemos a Deus. E é Deus que nos dirige no seu plano. Devemos reconhecer a Deus em cada situação. Como o apóstolo Paulo, quando se converteu, ele disse: Senhor, o que queres que eu faça? Essa é a primeira e grande oração que alguém que tenha recebido Jesus em seu coração deve fazer: Senhor, o que queres que eu faça agora? A qualquer hora, em qualquer lugar, a qualquer custo. E segundo, nós devemos deixar Deus confirmar o caminho. Ele vai comandar o caminho e ele vai confirmar o caminho. Deus nos guia por sua palavra, a Bíblia. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Muitos de nós desejam conhecer a vontade de Deus, mas não estamos obedecendo à vontade já revelada de Deus. Queremos saber alguma coisa sobre o nosso futuro, mas nós não prestamos atenção naquilo que já está revelado e é bem claro para nós. 3 são as ocorrências na Bíblia onde afirma especificamente qual é esta vontade de Deus. Primeiro, para ser salvo.
Segundo Pedro 3:9. 2 Pedro 3:9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas ele é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Deus já determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo, e ele disse que nós devemos pregar o arrependimento a todas as nações, a todos os povos. Deus quer que todos se arrependam e venham ao pleno conhecimento da verdade. Segunda coisa é ser cheio do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo foi prometido como alguém que nos acompanha, um consolador. Jesus disse outro consolador, porque ele já era o consolador que estava com seus discípulos. Ele disse, quando eu for, eu vos enviarei outro consolador, outro da mesma forma como ele. Paracletos é a palavra no grego que diz aquele que fica ao lado. Como um advogado a nossa defesa. Em Efésios 5, 17 e 18, nós acabamos de ler Efésios capítulo 5 também, diz ali, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E logo em seguida ele diz, não vos embriagueis com vinho, a bebida alcoólica que controla o homem que está cheio do vinho, ele é controlado pela bebida. Mas a Bíblia diz, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. O Espírito não é um líquido, ele é uma pessoa. E ser cheio do Espírito é deixar o Espírito controlar cada área da nossa vida. Os nossos pensamentos, nossas atitudes, nossas emoções, nossa vontade, deixando ele controlar. Essa é a vontade de Deus. Entendei qual seja a vontade de Deus. E ainda a Bíblia fala a sua santificação também. Deus quer que sejamos santos, separados. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Então é bem claro a vontade de Deus na Bíblia, nesses pontos. Ele quer que você seja salvo, ele quer que você seja cheio do Espírito Santo, ele quer que você seja santo. A partir daí, então, você também poderá conhecer a vontade de Deus quando você deixa ele dirigir você, confirmando o caminho. Deus nos guia por meio da oração. 2 Crônicas 7,14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então a oração é uma via de mão dupla. Devemos ouvir a Deus. Você tem um momento em que você está ouvindo, em silêncio, você está meditando e ouvindo Deus falar com você em oração. E Deus, então, com o seu Espírito vai impressionar você, ele vai tocar em seu coração e falar com você. O Isaías, o profeta Isaías, ele também teve uma visão de Deus. Ele também ouviu a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? Muitos não têm ouvido o chamado de Deus para o ministério porque também não estão observando Deus falar com eles nas pequenas coisas, que não são pequenas, na verdade são as coisas básicas. Ouvir Deus e ver Deus, conhecer Deus, para então tomar decisões sobre o futuro. Deus nos guia por meio da sabedoria. Tiago 1,5 diz, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá, liberalmente, nem lhes lança em rosto. Ele dá gentilmente. O que é a sabedoria? A sabedoria não é emocionalismo.
A sabedoria é o bom senso santificado. É ver a vida do ponto de vista de Deus. Romanos 12:1 fala como nós podemos conhecer a vontade de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, devemos deixar Deus comandar o caminho, devemos deixar Deus confirmar o caminho. E 3, devemos deixar Deus clarear o caminho, iluminar nosso caminho. Provérbios 3:6, ele dirigirá os seus caminhos. Essa tem a ideia de limpar os obstáculos e deixar bem claro o caminho. Isaías 40, versículos 3 e 4. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda nosso Deus. Todo vale será exaltado, todo monte e todo outeiro serão abatidos, e o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará. Aqui era falando a respeito do ministério de João Batista, que viria antes de Jesus e prepararia o caminho para ele. Preparar o caminho do Senhor, essa é a frase que tem a mesma ideia usada para dirigir os seus caminhos. Deus endireitará a estrada, ele vai remover, as montanhas, ele preencherá os lugares baixos, aplanará os lugares rochosos. Deus vai limpar o caminho. Pensando sobre o futuro, pensando como será esse ano, sempre esperamos que vai ser melhor do que já foi, 2020 foi um ano muito difícil, triste, perdemos muitos amigos, colegas. De acordo com as Escrituras, sabemos que os últimos tempos serão difíceis e muitas coisas ainda estão para acontecer que será muito difícil. Finalmente o Senhor arrebatará a igreja e então esse mundo passará por uma grande tribulação, da qual a igreja será poupada. Você conhece Jesus? Conhece-o pessoalmente? Ele tem se revelado através da sua palavra, e aquilo que você tem ouvido do Senhor Jesus, que ele morreu para pagar pelos seus pecados, leva você então a considerar que precisa se arrepender de seus pecados. E precisa crer nele de todo o seu coração. Clama para Jesus hoje mesmo. Arrependa-se, muda de ideia, pense no pecado como Deus vê. E peça para ele então perdoar seus pecados. E volte-se para Jesus. Peça a ele que perdoe seus pecados e reconheça-o como Senhor e Salvador da sua vida. A Bíblia diz que todos pecaram, separados estão da glória de Deus. Não há um que entenda, não há um que busque a Deus. Mas Deus se revelou através da sua palavra, abriu nossos olhos, e quando vimos então a nossa própria circunstância, situação, condenação, e vimos que Ele nos ama e está oferecendo de graça a salvação, então clamamos por Ele. E a Bíblia diz, todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa, crendo no Senhor Jesus Cristo. E para você que já é um crente em Jesus, sabe que Ele já transformou sua vida, lhe deu uma nova natureza, lhe deu seu espírito e prometeu estar com você, determine no seu coração de que vai obedecer ao Senhor e vai buscá-lo para Ele comandar o seu caminho, para Ele confirmar o caminho e para Ele clarear
o seu caminho. Deus abençoe. Feliz Ano Novo!